para iniciar o nosso README, nós vamos primeiro precisar saber um pouco sobre a síntese do Markdown, tá? Então, para isso, eu abri aqui o VS Code, vou criar um arquivo novo com a extensão do Markdown, chamado readme.md, tá bom? Vou minimizar aqui e abrir a previsualização, que vai mostrar como é renderizado o nosso arquivo Markdown, beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber nos nossos arquivos a gente costuma intitular e separar por temas, né, o nosso conteúdo. E para fazer isso, geralmente no HTML, a gente utiliza o H1, H2, H3, H4 até o H6, que seriam os headlines, tá bom? Isso existe no Markdown e é muito importante, justamente como eu falei, para separar essas seções. Então, como que funcionaria, tá? No caso do Markdown, os headlines eles são separados por quantidade de hashtag. Então, por exemplo, o H1, que seria o headline 1, seria uma hashtag, tá? O H2, ele seria 2 hashtags. O H3, 3 hashtags e assim sucessivamente, tá? Eu, particularmente, costumo utilizar só até o H3, porque eu acredito que até o H3 a gente consegue dividir o conteúdo de uma forma boa e que fique facilmente encontrável ali pela pessoa que está lendo a documentação, tá bom? Então, só para fins de exemplo, o que eu colocaria de conteúdo nesses headlines? O H1, por exemplo, eu utilizaria como nome do projeto. O H2 eu utilizaria como nome da seção, né? Então, no caso, introdução. E o H3 eu utilizaria como uma subseção da introdução para separar melhor os conteúdos ali dentro, né? Então, por exemplo, por que o meu projeto? Tá? E dessa forma ficaria de uma forma mais diferenciada e com uma hierarquia que facilitaria a pessoa que estiver lendo a documentação entender que aquilo tem uma ligação com uma outra seção, né, no caso dessa subseção aqui, e que de fato esses dois itens têm uma ligação ao nome do projeto, que seria o projeto em si, tá bom? Depois a gente precisa ver como a gente escreve o nosso conteúdo, né? Então, como eu faria nos meus parágrafos, colocaria destaque em algumas palavras, ou em algumas frases. E então, como que isso ficaria? Bom, no HTML a gente utiliza a tag P, né, para fazer os parágrafos, mas no Markdown, quando a gente já escreve, ele é já renderizado como um parágrafo, tá bom? Então aqui eu vou só escrever aqui para a gente ter como base, tá? Então pode ver que aqui ele está fazendo um parágrafo, ok? Para eu fazer um novo parágrafo, eu precisaria dar 2 enters, deixar na verdade uma linha inteira vazia, e aí sim continuar um novo texto para criar um novo parágrafo, né? Então aqui eu só copiei e colei para dar um exemplo, tá bom? E dentro dos parágrafos a gente tem algumas estilizações, como o bold, tá? Eu vou usar um atalho aqui que é o Ctrl B, e ele vai adicionar 2 asteriscos antes e depois da minha seleção, que aí vão deixar ela bold aqui no render. Aqui também está deixando por configurações de tema, tá bom? Mas o importante seria aqui no render, né, no preview em si. Então a gente está vendo que ele fica em bold. No caso, a gente também conseguiria fazer o itálico, que seria um atalho Ctrl I, tá? Então a gente tem aqui no finalzinho o itálico. Também serve para seleção, pode ser uma palavra, uma frase, ou propriamente o nome aqui da seção, né? Que ele conseguiria colocar a estilização também, tá bom? E aí, seguindo em relação aos parágrafos, a gente tem algumas customizações que a gente consegue fazer no Markdown, que é colocar comentários, tá? Então, para colocar comentários, a gente tem o sinal de maior e aí a gente escreve o nosso comentário, tá? Aqui é bom colocar esse ponto justamente para a gente ver que no tema ele não ele é um comentário, mas pode ver que ele não está com um contraste de comentário, ele está com o mesmo contraste de parágrafo. Isso se dá por conta do tema que eu já havia falado. Então tomar muito cuidado com isso. Aqui é uma visualização rápida para a gente de fato ver como vai ficar no GitHub. A gente daria um push e visualizaria que esse texto aqui ele vai ficar rebaixado. Então, de certa forma, ele tem um contraste menor
do que o parágrafo, beleza? Deixa eu só trocar o tema aqui pra gente visualizar, fazer um teste. Então, tema mais claro, tá vendo? Ele dá uma rebaixada melhor aqui, tá? Deixa eu voltar aqui pro meu. Vou deixar aqui no Dark do VS Code. E um outro ponto, né? A gente consegue colocar, que vai ser muito importante pra gente durante os projetos. Como que a gente pode colocar os snippets de código, tá? Então a gente pode colocar de duas formas. Utilizando a crase sempre, tá? Então a crase eu vou colocar aqui que fique 6 vezes, tá bom? Então ó, tem 6 crases. Ele deu uma customizada aqui embaixo, ele perdeu a configuração, tá vendo? Do que tiver embaixo, mas é porque eu não dei o Enter, tá? Aqui a parte de caixa de código, né? Onde vão os snippets, ela vai entrar dessa forma. Vão ter 3 crases antes, um espaço e 3 crases depois, tá? Então uma abre e outra fecha, beleza? E aí eu colocaria uma variável aqui, eu vou colocar uma variável JavaScript mesmo, para testar, tá bom? Então, pode ver que ele já vai ficar de uma forma diferente com o resto do conteúdo. Ele está dentro de uma caixa e essa caixa também tem um contraste diferente, tá bom? De acordo com a linguagem, a gente pode mudar de forma que fique com cores diferentes, tá? Dentro do código, né? E identifique a linguagem de fato. Então vamos lá, vou colocar aqui JavaScript. Ele já vai mudar, tá vendo aqui? Como fica o valor, né? A const, como que fica aqui, né? Diferenciado pelas cores, tá? E isso segue para algumas principais linguagens, tá? Teria que dar uma olhada para ver quais linguagens tem suporte aqui dentro, tá? Do Markdown. Bom, e eu também poderia fazer essa seleção do código dentro de um parágrafo. Como que eu faria isso? Eu vou até copiar aqui a crase e eu colocaria uma crase antes e uma crase depois. Pode ver que ele já vai mudar a cor do local selecionado, tá vendo? Então assim ficaria dentro do parágrafo.